Ô, gente, é uma honra estar aqui com vocês. Sempre um prazer poder ensinar na escola de ministros. Eu acredito que não tem honra maior que você possa ter, tocar vidas, né? Não é a posição, obviamente, a posição é algo passageiro, a gente é hoje e amanhã a gente não vai ser, tudo é passageiro. Eu sou um professor da escola de ministro temporário. Porque vai chegar um dia que eu não vou ser mais, meu irmão. Ou eu me aposento ou Jesus volta. Não tem essa. A gente sempre é temporário naquele cargo que a gente vai ocupar. Mas estar aqui, não pela posição, mas pela oportunidade de tocar a sua vida ministerial, essa oportunidade é única. Poder passar junto com você, passar informações preciosas, não minhas, mas do Espírito para a sua vida e de alguma maneira tocar a sua história com Jesus. Isso não tem preço, né? Então é uma grande honra estar aqui. Eu nunca venho só, eu sempre venho acompanhado dessa turminha aqui. Ela sempre está me acompanhando. Aí você vai olhar e vai fazer cuti-cuti. Não é cuti-cuti? Diga se não é. Diga se não é. O problema é que não estou mais nenhum desse tamanho assim. É que eu não consigo tirar essa foto. Tu tiraria essa foto? Não, eu não tiro essa foto. Não tem. Eu tento todo ano. Está no tempo de tirar. Mas não dá para tirar essa foto cuti-cuti não. Mas essa galera já está desse tamanho, ó. O guri já passou de mim muito, gente. Então, esses meninos estão crescendo. E deixa eu dizer o segredo. A gente não vê o tempo passar. Né? A minha barba vai ficando branca e eu não consigo perceber que ela está ficando branca. Isso a gente não percebe. Mas os meninos crescendo são um sinal dos tempos, né? Eles crescem e começam de alguma maneira a ter conversas um pouco especiais com você. Falando de ministério, de Bíblia, de palavra, de revelações que eles têm. Meu Deus do céu, eu acho isso sensacional. Eu fico imaginando Deus vendo a gente amadurecer. Né? Lembra das tuas primeiras orações com o Senhor, como é que era? Faz, Senhor, a tua obra, né? Obrigado, Jeová, né? Então, a gente vai amadurecendo e Deus vai vendo a gente amadurecer. Para Ele deve ser esse mesmo sentimento que a gente tem quando essas crianças vão crescendo. Então, trago saudações de Cláudia, de Eduardo, de Sofia e de Luísa, que são gêmeas, embora uma apareça com a mãe e a outra apareça comigo, né? Mas elas são gêmeas, bivitelinas. Dudu está com 16 anos e as meninas estão com 12 anos. Uma coisa também que a gente sofreu um upgrade, eu não estou mais auxiliando o pastor Humberto diretamente na Zona Norte, embora eu continue a auxiliar dele por toda a minha vida. Isso não vai acontecer. Minha conexão com o pastor Humberto, ela é eterna, estabelecida por Deus. Mas nós estamos à frente da igreja de Boa Viagem, o Verbo da Vida Boa Viagem. Eu e Cláudia e a família, e tem sido um tempo de bênção. Se fazem só apenas 7 meses, eu disse 6 um dia desse. Cláudia me pegou, é 7? Eu digo, desculpa. Oh, meu Deus, 7 meses. A gente está 7 meses à frente da igreja lá, mas continuamos sim auxiliando o pastor Humberto na visão de Deus para a região da supervisão dele, metropolitana do Recife, onde Deus nos colocar. A gente vai continuar a auxiliar dele, porque as coisas em Deus são assim. Eu queria também falar que a gente vai ver várias versões da Bíblia, né? É engraçado que a saúde do ministro, mas a gente vai passear na Bíblia sobre esse assunto. E como o irmão Reagan sempre nos ensina, nenhuma versão da Bíblia ela é definitiva no seu entendimento. Ele sempre nos estimula, e o Verbo da Vida nos estimula a termos várias versões sobre o mesmo texto, para a gente extrair o máximo que a gente pode extrair do que aquele texto quer nos passar. Então, de maneira forçosa, eu saí da Nova Versão Transformadora, porque agora é moda, Nova Versão Transformadora, né? E da Revista e Atualizada, que é a moda antiga, né? Se bem que eu sou da moda antiga, ainda estou na Revista e Atualizada, eu ainda não passei para a Nova Versão Transformadora, eu estou ainda trabalhando dentro de mim isso daí. Eu fugi dessas versões clássicas e a gente colocou algumas versões diferenciadas. Então, se não tiver referência, é uma dessas 3 versões, ok? Porque qual é aquela versão? Quando é que estava aquilo ali? Aí vai ser ou a The Voice, que é uma versão americana, não tem em português. A Easy to Read Fashion, também uma versão americana, não tem em português. Ou a Mensagem, que até então não tinha em português e agora tem em português. Então a gente pode ter esperança que essas outras estejam. Se eu colocar alguma versão diferente dessas daí, eu coloco a referência para você, certo? Outra coisa que eu vou pedir para vocês, eu sei que tem aquele pessoal aqui que é rápido no gatilho das anotações, né? Tem gente que está aqui só esperando para anotar. Ele vai falar alguma coisa para anotar, né? Muda o slide,
de anotação. E eu acho lindo isso, é realmente muito importante você guardar material para você, porque o que a gente expõe aqui é ferramenta para o seu chamado e para o seu ministério. Você deve mesmo anotar, mas para essa matéria, esses slides, eu vou disponibilizar para vocês. Amém? Então vai estar disponível, eu acredito que de forma digital, em PDF, né? A gente vai transformar em PDF, porque eu não posso dar aberto, porque não me pertence, ele é da escola, ok? A gente criou, mas é da escola agora. Mas em PDF eu vou dar para vocês, e vocês podem imprimir, abrir, olhar, consultar, ver até uns slides ocultos que eu não tenho mais, eu não uso mais, você vai lá e tentar entender onde é que ele se encaixa naquele negócio. Minha mente é difícil, ela não é fácil, a minha mente ela passeia, ela viaja por caminhos assim, meio difíceis de entender, mas tem gente que consegue montar o quebra-cabeça por aqueles slides ocultos e dizer, ele estava pensando nisso, mas vai lhe abençoar de alguma maneira, ok? Então você pode utilizar, pode ficar à vontade. E agora, não guarda o papel e a caneta, continua anotando o que o Espírito Santo der de insight para você. Aquilo que o Espírito Santo der de insight, você anota e você adiciona na sua futura apostilha, se é que você vai imprimir ela, porque hoje ninguém imprime mais nada, né? Imprime, graças a Deus. Papel, assim, é uma coisa que você não vê mais, mas eu gosto tanto do papel. Eu não gosto de ler livro e-book, assim, eu acho fácil, eu carrego ele para tudo que é canto. Se eu só tenho ele, eu vou ler ele. Mas eu gosto tanto de um papelzinho. Por sinal, em papelzinho, deixa eu falar de 2 livros aqui que eu vou indicar para você, né? Luciano Subirá, ele tem essa mensagem, está muito forte nesses últimos anos na vida dele, né? Ele lançou os livros sobre o jejum já adiciona várias ideias de limites do nosso corpo, e tem 2 livrozinhos que ele fez, livrozinhos de maneira de dizer, porque são livros poderosos, rumo aos 120, que ele faz junto com esse Dr. Aldrin, é o médico que auxilia ele nos jejuns, na orientação dietética e tudo mais, e o livro que está sendo lançado agora, o Cuidado do Corpo. Eu sei que para você que é aluno, e porque tem indicação minha, tem desconto. Eu não sei quanto. Mas você disse que é aluno aqui e eu indiquei, você vai ter desconto. A Casadinha é muito boa. Esses 2 livros são sensacionais. Eu até estava pensando em escrever um livro sobre saúde do ministro. Eu fiquei meio pé atrás agora, depois que ele lançou esse daí, porque eu disse, que acrescentarei eu a Luciano Subirá? Vai ter comparações óbvias, eu vou ficar assim naquela sombra, mas deixa Deus tratar e esclarecer melhor no nosso coração isso daí, certo? Alguns podem estar se perguntando, por que saúde do ministro? Se eu sou um ministro que prega cura, que eu imponho as mãos e as pessoas são curadas, eu ensino sobre cura divina. Vocês já tiveram a matéria com o Rafael aqui? É sensacional, eu sou fã de carteirinha. Para mim, eu sento de novo e assisto de novo. Se ele dissesse assim, se ele chegasse assim, vai, dá a tua, deixa eu assistir. É sensacional. Agora, você como ministro que prega sobre cura, por que aprender sobre a sua saúde? Você é cheio do Espírito Santo, você é ungido, não é verdade? Mas quantas pessoas cheias do Espírito Santo e ungidas você já viu partir mais cedo? Nós conhecemos pelo menos 1 ou 2 pessoas do nosso meio próximo que partiram mais cedo por causa dessa área. Então isso significa que existe a possibilidade, porque Deus não está chamando. Deus disse que os trabalhadores é pouco, e os poucos que tem ele vai levar? Não faz sentido isso daí. Deus não chama, Deus recebe. Não é verdade? Deus recebe tudo, quem quiser ir, ele recebe. Ao ponto de Paulo dizer, se eu fico ou não fico, eu não sei, né? É infinitamente melhor partir e estar com Cristo, mas por causa do meu chamado, eu escolho. Oi? Escolho. Então, se tem uma escolha, significa que a minha escolha, seja consciente ou inconsciente, vai determinar o tempo que eu vou passar aqui na terra. Se eu vou cumprir os meus dias ou se eu vou um pouco mais cedo. E aqui a gente vai aprender algumas dessas escolhas que podem direcionar o nosso tempo aqui na terra. 1 Coríntios 11:30 meio que corrobora com essa ideia, dizendo assim, devido a essa violação, e essa violação a gente vai ver mais à frente,
E muitos em sua comunidade já estão doentes e fracos, e alguns até morreram. Percebe que Paulo está falando para crente, ele está dizendo muitos na sua igreja, por causa dessa violação, e a gente vai aprender essa violação mais na frente, já partiram, já morreram, estão fracos e doentes. Então a Bíblia também fala sobre coisas, escolhas que nós fazemos, que podem nos levar a uma condição que não está em linha com aquilo que a gente prega. Porque se eu prego e acredito em cura divina, em saúde divina, eu preciso andar de acordo com aquilo que Ele me deu. Jesus conquistou algo para mim e eu preciso de alguma maneira manter aquilo que Ele conquistou para mim. Eu preciso andar de acordo com aquilo que Ele acha, o que Ele pensa, o que Ele tem como certo. Para entender sobre saúde, a gente precisa entender um pouquinho sobre doenças. O que é doença? De onde veio? Foi Deus que criou a doença? Não. Vou perguntar de novo, com mais oportunidade de você ser mais enfático nisso daqui. Deus criou doença? Não. Mas Deus criou tudo? E foi o diabo que criou a bactéria? O diabo, ele não tem poder criativo. Ele não pode criar absolutamente nada. Então, como é que a bactéria está aí agora comendo gente, né? Porque a bactéria é comedora de carne, né? Tem esses negócios. E tem mesmo essa bactéria, bem ruinzinha, mas não é tão comum assim acontecer. Se foi Deus que criou tudo, como é que existe doença? Micro-organismos causando doença. Se Deus criou o clima, como é que tem tempestade? Como é que tem furacão? Como é que tem maremoto matando gente? Tudo é uma corrupção daquilo que foi criado perfeito. Você sabe que sem bactéria você não vive? Porque as bactérias são responsáveis pela degradação e pela fixação do nitrito na terra. E só existe planta sendo nutrida pela terra porque tem bactéria decompondo as folhas que caem para fazer com que ela se alimente. Então, sem bactéria não existe vida. Se você estiver orando, o Senhor acaba com as bactérias para não ter mais doença. Se Ele acabar com as bactérias, Ele acaba com a gente tudinho também, na mesma rapada assim. Vai lá, vamos voar todo mundo. Deus criou tudo perfeito. Perfeito. Mas a corrupção do pecado faz com que a terra gema, a natureza gema, aquilo que foi criado gema, esperando a revelação dos filhos de Deus. Significa que um dia aquilo que Jesus conquistou na cruz vai se estender por toda a criação. E a gente vai viver a realidade aqui, como Deus um dia criou e como Deus um dia projetou. Mas o que nós vivemos hoje é uma corruptela daquilo que foi criado, que foi corrompida pelo pecado, pela decisão daquele que era para guardar e cuidar. Você sabe que o homem foi posto na terra para deixar a terra igual aos céus. Ele é a conexão divina na terra. E ele, quando deixa lá para cultivar e guardar o jardim, é fazer crescer coisas que estão no céu e para desfazer aquilo que não está em linha com os céus. O homem tinha essa autoridade. No momento que ele peca, essa autoridade é perdida e tudo começa a degenerar. Inclusive o nosso corpo. Ah, pastor, então a doença genética, como é que se explica uma doença genética? Se nasceu assim, o seu gene foi criado perfeito. Não existia dentro do seu gene nenhum gene de doença. Mas com o passar do tempo, por causa do pecado, o nosso próprio corpo começa a degenerar. E por nosso código genético, uma vez perfeito criado nele, hoje tem deficiências que são transmitidas aos nossos descendentes por causa da corrupção do pecado. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Vamos adiante. Gênesis capítulo 1, 11, Deus criando tudo, disse assim: produz a terra relva. Olha só que coisa maravilhosa. Esse princípio é um princípio de um grande homem de Deus. Ele já partiu, já está com o Senhor, e pelo menos eu escutei vindo dele. E o princípio da criação. Tudo que Deus criou, Deus chamou à existência. Amém?
Deus chamou à existência aquilo que não era como se já fosse. Haja luz, houve luz. Haja separação da terra com as águas e houve separação da terra com as águas. Mas quando Deus vai criar a vida, ele usa o mecanismo é o mesmo. Ele chama a existência, mas ele usa um padrão diferente. Ele não cria a vida do nada. Ele sempre associa a criação da vida para algo que já estava criado. E ele fala para terra. Ele chama a existência da terra, vida. Aqui, outra coisa que a gente percebe nessa associação é aquilo que foi criado cria uma dependência da substância que foi criada. Vamos ver isso aí, se continua. Vamos ver esse padrão no verso 20. Disse Deus às águas, produz o quê? Seres viventes. E depois a terra de novo produza seres viventes segundo a sua espécie. Tudo que foi criado, ele cria um link de dependência com a substância que o criou. Se eu pegar uma planta e arrancar da terra, o que é que acontece? Se eu pegar um peixe e tirar do mar, o que é que acontece? Se eu pegar Fluffy, que é o seu poodle de estimação, e jogar ele dentro... Fluffy! E jogar ele dentro de uma piscina, o que é que acontece com ele? Nada, ele vai nadar. Mas eventualmente, se eu deixar ele lá, o que é que acontece com o Fluffy? Morre. A gente já é comprovado que animais, seres orgânicos, pessoas, no espaço, começam a ter degeneração do seu corpo, porque a gente precisa tocar a terra da gravidade para a gente manter o nosso corpo. Os astronautas que passam um ano fora, voltam todo atrofiado e com dificuldade, porque se desconectaram. O natural desconectado com aquilo que foi criado. Mas olha, preste atenção, vamos lá. Isso é a criação de todos os animais e de tudo que é ser vivente. Mas na formação do homem, Deus usa alguma substância? O quê? Não. O barro, ele cria o nosso corpo. E o nosso corpo tem dependência, sim, da terra. A gente precisa. E esse é o exemplo do espaço. Mas nós não somos um corpo. Nós somos um espírito. E Deus fala alguma substância para nos criar? Fala. A própria Trindade. Deus mantém o padrão, só que ele aumenta o negócio. Ele não está falando por algo inanimado para nos criar. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está se dirigindo à Trindade. Ele, Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. E ele nos cria à imagem e semelhança dele. Agora, se a gente usar o princípio que a gente criou ali, e a gente diz assim, se eu arrancar uma árvore da terra, ela... Se eu tirar um peixe do mar, é ele. Se eu afasto o homem de Deus, o que é que acontece com ele? Morte. Nós dependemos da substância que nós fomos criados, e a substância não é uma substância inanimada, é uma substância viva e eterna. Então a gente depende dessa conexão com a eternidade para que a gente manifeste vida aqui na terra. Então quando o homem é afastado de Deus, morte começa a reinar. Morte e espiritual. Olha só. Formou Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. A nossa criação é espiritual, mas Deus não parou aí. Porque a intenção de Deus não era criar mais um anjo ou um ser celestial. Você sabe que existem outros seres celestiais além de anjo, né? Só na Bíblia tem os quatro seres viventes que estão diante de Deus, né? Isso já é uma descrição de alguém além de anjo. Então existem seres viventes, ok? Criados por Deus, seres celestiais. A intenção de Deus não era criar mais um ser celestial. A intenção de Deus era criar um representante dentro da criação. Então ele pega o pó da terra, ele pega o barro, ele faz o nosso corpo, e do nosso corpo ele sopra o espírito criado, e a gente passa a ser alma. Entendimento. Qual é a nossa diferença para um animal? A gente tem a capacidade de avaliar toda a situação, entender tudo que está ao nosso redor e agir de uma maneira que nenhum animal consegue. O animal, ele consegue reagir com o cérebro que ele tem por instinto. E instinto ele pode até ser ensinado por um grupo de animais que vive junto, mas ele nunca tem a capacidade de avaliar algum problema ao seu redor e resolvê-lo de uma maneira eficiente.
E nós temos essa capacidade. Nosso entendimento, nossa alma, ela é criada da junção do celestial com o terreno. E por isso eu tenho a capacidade plena em Deus de tanto pensar a terra como pensar os céus. Você já percebeu quando você está lá, naquele seu momento de momento Cassiane, né? Você sabe qual é o momento Cassiane? Com muito louvor, né? Você está ali, pode ser no trânsito, né? Teve uma vez que Cláudia estava num momento Cassiane desse assim, com um som aumentado, aí parou o pastor Humberto do lado, bateu assim, ela, oi pastor, eu disse, Cassiane, mano. Então, você está no seu momento Cassiane lá, com muito louvor, orando em línguas, aquele fogo, lavando os pratos, né? Aquele fogo lá, tá lavando os pratos. Porque se você vai lavar os pratos, você vai passar 45 minutos naquela pia lá, que seja, que renda alguma coisa aquilo ali, não é verdade? Então você está lá com muito, orando em línguas, aí passa um dos meninos com a faca perseguindo o outro. E o meu cuidado quando acontece uma coisa semelhante é como eu vou dizer à mãe dos meninos que um matou o outro sobre a minha direção, né? Isso não pode acontecer. Então, e quando você está lá orando em línguas, negócio, quando você vê um menino passando, correndo atrás do outro com a faca, brincando de Chuck, é uma referência velha, só os velhos que entenderam o Chuck, o brinquedo assassino, né? Mas vai lá, vai brincando de Chuck, um com o outro assim. Você vai, menino, não mata o seu irmão. Não. Você estava no céu. Você estava num segundo atrás, você estava quase vendo Jesus, você estava quase aparecendo, né? Estava Moisés e Elias aparecendo, você transfigurado. No outro, você está aqui na terra impedindo que um irmão mate o outro. Porque a nossa mente, ela tem essa capacidade de passear no celestial e no terreno, porque Deus nos criou assim. Você é a interface perfeita. Você sabe que o seu computador não é uma janelinha aí que clica com o mouse, né? Seu computador não fala isso. Seu computador fala 0 e 1, 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 0 e 1. Um bocado de 0, um bocado de 1. Mas o que é a grande sacada do cara que fez aquele negócio? As janelas, né? Pra gente não fazer propaganda, né? O Janelas, aquele programa, Windows, aquele programa... Ele criou uma interface que ele consegue comunicar com a gente com pequenas figuras que a gente clica e ele relata para o computador que aquilo é 0001, 0001, 0001. Então ele cria uma interface de comunicação entre nós e aquela maquininha. E a gente consegue fazer o que consegue fazer. A gente é a interface de comunicação dos céus com a terra. E através de nós, Deus libera as coisas celestiais para a terra. Você é a interface perfeita de Deus. Amém? Então a sua mente, ela é capaz de entender o celestial e transportar para liberar no terreno de uma maneira completamente eficiente. Adão foi criado para morrer, sim ou não? Ele não foi criado para morrer. Mas a outra pergunta, Adão podia morrer? Tanto que morreu. Aí como é que funciona isso? Ele não foi criado para morrer, mas ele podia morrer. Como é que é isso? Escolha. Exatamente. Nós fomos criados com o livre... Vamos lá. Você é a escola de ministros. Você passou rema, né? Tu sabe que tem gente que vai olhar para a tua cara e vai fazer aquelas perguntas capciosas porque tu é estudioso. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus criou tudo? Sim ou não? Sim. Criou. Então Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Sim. E foi ele que plantou no jardim. Sim ou não? Sim. Então foi ele que criou o pecado. Não. Por quê? Sim ou não estava mais fácil, não entendo por que tem que explicar. É aquela pergunta, marque sim ou não e explique a sua resposta. É isso que quebra nós, né? Vamos lá, você sabe, você responde com toda certeza um não, porque você conhece desse tempo de estudo a natureza divina e que ele não tem nada a ver com o pecado, mas ele criou a árvore. E ele colocou a árvore lá. E comer da árvore, sim, era pecado.
Ok? Vamos fazer um experimento social aqui. Digamos que agora, vocês viram que o diretor me deu a autoridade aqui, eu estou com a autoridade da sala, né? E eu nem saudei o pessoal de Patos, de Pombal. Ei, gente, vocês estão bem? Graça e paz. Então vamos dizer, não para vocês de Patos, de Pombal, você, não, eles estão em sala. Serve para vocês também essa daí. Eu estou com a autoridade de 3 salas. Pense na moral. E se eu dissesse agora, eu estou com a autoridade, e a partir desse momento, vocês, até o final, até o intervalo, vocês podem fazer o que vocês quiserem da sua vida. Tem gente agora, automaticamente, na hora que eu dissesse, a partir de agora, fazia... ia dormir até o intervalo, de maneira automática. Tem gente que já está fazendo isso sem eu nem mandar. Então, de maneira automática, você ia dar uma cochilada até a hora do intervalo, ia me agradecer horrores no intervalo. Tinha gente que ia bater papo, tinha gente que ia falar com gente que não vê, tinha gente que ia ficar passeando por aqui, tinha gente que vinha tocar, mexer nas aulas aqui para dar uma olhada. Você estava livre para fazer o que você quisesse. Nesse momento, você está tendo livre-arbítrio? Aparentemente sim, mas não. Você está fazendo exatamente o que eu mandei e autorizei você fazer. Eu disse que você podia fazer o que você quisesse. Agora, vamos criar agora esse outro cenário. Digamos que eu digo agora, gente, você pode fazer o que você quiser a partir de agora. Ninguém vai reclamar, nenhum monitor vai reclamar, porque a autoridade fui eu que te dei. Você não vai levar falta nada. Agora, se você sair daquela porta, eu já não posso te proteger. Você pode sair, mas lá você vai ter que pagar a consequência. Porque lá o monitor vai lhe abordar, vai dizer, está indo para onde? Vai botar falta, vai dizer alguma coisa. Agora você tem livre-arbítrio? Tem, porque em qualquer momento que você se arretar e dizer, eu não estou pagando para isso, eu não venho aqui para essa palhaçada, eu vou me embora. Qualquer momento que você se arretar e criar o pessoal fala no parlamentarismo, é um voto de desconfiança, né? Num momento assim que a gente quebrou a confiança e disse, não, esse professor aí é o palhaço, quero lá saber dele não, vamos embora. Você agora está por sua conta e risco e você vai pagar pela consequência. A árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, era a porta. Para que o homem pudesse ter livre arbítrio, ele teria que ter a real possibilidade de em qualquer momento, qualquer tempo que tu comeres, viver a sua vida da porta para lá. Mas Deus, ele é muito claro, ele diz, olha, tu pode escolher viver longe de mim, mas a verdade é que, morrendo espiritualmente, você vai morrer fisicamente. Deus deixa a gente escolher, mas Deus é claro sobre as consequências que existem nas nossas escolhas. E escolher contra Deus sempre é escolher por morte. Escolher a favor de Deus sempre vai ser escolher pela vida. Morte espiritual gera morte natural. Apesar de não morrermos ou sermos criados para morrer, a gente enfrenta essa desgraça da morte, que é o último inimigo a ser vencido por Jesus. Não é? Ele pessoalmente já venceu a morte, mas ainda existe o definitivo da morte, que só vai acontecer no milênio, quando Jesus vai vencer a morte. Ninguém mais morre a partir do milênio, ok? Depois do milênio, estado eterno. Vamos lá, ficando seguro, escatologia, gente, vamos nessa. Então, no milênio ainda existe possibilidade de morte, mas depois do milênio, no estado eterno, acaba a morte, e a morte vai ser inteiramente vencida, porque morte não estava nos planos de Deus. Morte é uma consequência das nossas escolhas. Romanos, no capítulo 5, no verso 13, diz assim: aquele pecado afetou os relacionamentos com Deus em tudo e com todo mundo, mas a extensão das consequências negativas não ficou clara até que Deus a explicasse em detalhes a Moisés. Essa versão ela é interessante, que ela diz assim, olha, a consequência negativa não ficou clara até que Deus explicasse a Moisés. O que é que Deus explicou a Moisés? A lei. Deus entregou a lei, e a lei veio para mostrar que existia alguma coisa de errado, e muito errado. Mas por que Deus precisa dizer que existe alguma coisa errada? Meu irmão, porque a gente não consegue enxergar.
A nossa capacidade de ver o erro, ela é limitada. Até porque, meu irmão, assassinato não foi cometido na 10ª geração depois de Adão. Foi no primogênito. O primeiro filho gerado longe de Deus, ele comete assassinato do irmão. Por quê? Porque se perde a capacidade de entender Deus apenas por falar. Você precisa vivenciar. Se você não vivencia Deus, só escuta de ouvir falar, você é Jó. Jó, eu escutava, eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. E quando a gente vivencia Deus, a realidade dele invade o nosso ser. Sem Deus a gente não tem a capacidade. Tudo vira normal. Não é? Imagina a primeira gripe de Adão. Nunca ficou gripado, nunca teve isso. Mas acordou. Adão é homem é mole. Obrigado, pastor. Homem é mole, aí tem um mais novinho que fala, mole o quê, rapaz? Eu sou mole não. Eu digo, eu não te desafio nem a uma gravidez. Eu vou desafiar você a carregar um menino 9 meses no bucho não. Né? Pra você ver o que é ser mole, ok? Não te desafio. Eu te desafio a você ter um período mensal que você sangra. Deus é tão sábio, meu irmão. Deus é tão sábio que se homem tivesse um período, a gente não produziria nada na vida. Era na semana pré, a gente já ia ficar naquele negócio. Ai. Na semana do acontecimento, a gente ia ficar deitado na cama. A mulher ia chegar, homem, levanta. Ela ia dizer, minha filha, eu tô sangrando. Né? Na semana após era a semana de reabilitação. Você ia levantar toda assim. Eu tô chegando. Homem é mole, rapaz, vamos lá. Adão mole como ele só. Acorda um dia com o nariz todo entupido. Nunca na vida dele teve um nariz entupido. Qual é a reação? Tô gripado. Não. Eva, acorde aqui, tô me afogando. Deve ter sido um drama, meu irmão. Porque nunca passou por isso. Agora, apesar de ser estranho para ele, as gerações que vão seguindo, se torna normal. É normal. É normal, gente, no inverno, ficar gripado. E nos céus, o céu está dizendo, não, é normal no inferno ficar gripado. A normalidade daquilo que a gente pode ver com os olhos naturais não é a normalidade celestial, porque a gente não foi criado para entender o mundo e viver no mundo. A gente foi criado para entender os céus e liberar no mundo. Então aquilo que a gente vê e que a gente pega, por não ter mais o Espírito ter morrido, foi a única referência que a gente tinha agora para viver aqui na Terra. E a gente começa a viver o natural como se fosse a realidade. Mas a nossa realidade é divina, celestial. E a cada dia mais, a cada geração, é normal. Acontece. É assim mesmo. A única certeza que a gente tem da vida, pastor, é a morte. Onde que isso é a única certeza? Você pode ser arrebatado, meu irmão, a qualquer momento. Nem isso a gente tem essa certeza. A única certeza da vida é a morte. Olha que onda, é a morte de Jesus. Aí eu concordo, é a única certeza da vida. Mas a realidade não dita quem nós somos. Mas sem o Espírito, a gente fica limitado a esse plano. E a gente fica limitado ao que a gente está vendo, pegando, sentindo. E isso passa a reger. Aí Deus resolve essa parada. Na lei, e apesar dela ser amplamente dura, ela vem mostrar que existe algo muito errado com a humanidade. E que a gente precisa de salvação. A lei veio para que a ofensa abundasse. A lei veio mostrar que esse estilo de vida humano não é o estilo de vida que Deus criou. E que a gente precisa de muito para viver a verdade divina.
Muitas coisas. Então a lei começa a mostrar. Diga comigo, a lei mostra tudo que estava errado. Tudo que não condiz com aquilo que era divino, ou do plano divino de salvação. De salvação não, porque já é solução. De criação. Porque Deus tem um plano de criação. Amém? E a lei nos fala sobre várias coisas. Quem gosta de Deuteronômio 28? Você acha bom, não acha? Até o 15, né? Não é não? É? Quem gosta de diante do 41? Vai até 60 e alguma coisa. Quem gosta de Deuteronômio inteiro? Gosta não, né? Você só lê, bendito serás no campo, na cidade, a entrar, vai ser cabeça, não vai ser cauda, né? Você gosta, né? Não é verdade? E você é acusado por muitos aí fora de estar escolhendo o texto bíblico para crer. Né? Só gosta dos textos bons, texto ruim não está na Bíblia não, na tua Bíblia não tem. Tem. E você precisa ver, sabe por quê? Tudo aquilo que está relacionado à maldição era o teu estilo de vida antes de Jesus. E agora não deve reinar mais em você. Tem uma ministração clássica de Simon que ele fala, eu amo a maldição. Espera aí, Simon. Aí ele vai explicar, porque tudo que é maldição na Bíblia não deve estar atuando sobre nós. E se eu me encontro numa situação daquela, eu tenho autoridade legal em Cristo Jesus para me posicionar de maneira contrária. É para despertar que aquilo não é normal dentro de você. Aquilo não deve estar atuando. Aquilo era seu estilo de vida sem Jesus. É o estilo de vida do pecado, da corrupção do pecado. E agora não te pertence mais. E meu irmão, é bom demais isso não pertencer. Porque tem nessa passagem daí da maldição, tem até a tua mulher vai dormir com outros. Tem dizendo assim, não me pertence mais. Vai para lá, Satanás, com essas coisas, eu quero lá. Maldição na Bíblia é resultado de pecado. Agora, não como uma consequência de juízo divino, mas justamente da ausência de Deus. A melhor definição que eu já vi sobre maldição é a ausência de Deus, porque onde Deus está, tem bênção. Então, maldição não é um instrumento legal de Deus para ensinar ninguém alguma coisa. Maldição é consequência de escolha. Porque eu escolhi, tem consequência. E essa consequência não tem Deus nela. E se não tem Deus nela, é maldição. Deus se manifestou, bênção. Você recebe isso? Amém. Então lá, Deuteronômio, vamos ver lá, a partir do 17. A partir do 17 é o que não nos pertence mais, ok? Eu botei a partir do 17 só o que estão relacionados com o momento. Ele diz assim, a derrota e o desapontamento não te pertence mais. Repentinamente pereças, morte súbita, não te pertence mais. Quantas vezes você já não viu assustado alguém jovem morrer? Estava bem, morreu. E tu fica preocupado, ai meu Deus, será? E nada contra você fazer check-up, nada contra você fazer exame, desde que seja motivado por um cuidado seu pessoal de manter a coisa funcionando. Mas você vai fazer por medo? Se infarta alguém perto de você, você vai dizer, eu tenho que ver um cardiologista para me cuidar. Não é medo. Tudo que é motivado por medo não permanece. Não segura. Mudança, ela precisa ser motivada por uma inspiração. Foi motivada pelo medo? Fica não. Quantos aqui já conheceram alguém que teve uma turica? Turica aqui eu posso dizer, né? Eu digo turica no sul, vou falar, oxe, que é isso? Não diz oxe, né? Quem já teve um passamento, quem já passou mal, foi parar numa emergência. E o médico olhou pro cara assim e disse, meu irmão, isso é seu estilo de vida, isso é extrair sua comida, não sei o quê. O cara com aquilo que sentiu, porque para ele estava infartando, pega com medo de morrer, muda completamente o estilo de vida. Por 6 meses. E de repente, quando o medo passa, volta a fazer tudo que fazia antes. Porque o medo não segura nada, meu irmão. Trabalhar com medo, medo não é um instrumento de Deus. Medo não é divino. Não ponha medo nas pessoas.
Falar que Jesus é bom, aí em vez de falar que Jesus é bom e da bondade dele e das bênçãos que é e estar com Jesus, a gente fala, mas vai pro inferno. Olha que pregação boa. Mas trazer pessoas para Jesus por causa do medo, elas não ficam. Elas ficam se conhecerem o amor dele. Vamos continuar, que eu fui para outro caminho. A peste, a tísica, a febre não te pertence mais. A inflamação, o calor forte, mulheres. O climatério de Jesus, calor forte, não te pertence mais. Continua. A seca, o crestamento, ferrugem. Sou médico há mais de 20 anos, eu não sei o que é ferrugem. Não interessa o que seja ferrugem, eu só sei que não me pertence mais. Úlcera do Egito, tumor, sarna e coceira. Aí tem gente que está se coçando, chega e faz assim. Eu digo, não te pertence mais. Loucura, cegueira, espasmo de coração, ó. Espasmo, angina. Ninguém nem sabia como o coração funcionava e Deus já estava dizendo, ó, angina do coração. Não te pertence mais. Úlcera maligna do joelho e nas pernas. Aí para finalizar, ó, desde a planta do pé até o alto da cabeça, desde bicho de pé até caspa, não te pertence mais. Para que esse relato, meu irmão? Para você entender e se localizar, se estiver operando em você, não te pertence mais. Você tem autoridade legal em Jesus Cristo para dizer não atua. Agora não interessa se vem carimbado, se vem os exames de hoje, Jesus. Ô pastor, a gente entra numas máquinas, totalmente as máquinas, parece que eu vou voar naquelas máquinas. Elas me vê todinho por dentro assim, tá lá o exame, tá mostrando as coisas no exame, tá lá. Não interessa, meu irmão. Seja com diagnóstico ou sem diagnóstico, seja carimbado pelo doutor, não carimbado pelo doutor, não tem autoridade legal de operar no seu corpo. Você pode se posicionar, abrir um pá de boca bem grande e dizer, eu não aceito, no meu corpo não funciona, no meu corpo tem a lei do espírito de vida reinando nele. Não, doença não tem lugar. Precisa de quê? De um posicionamento. E para se você se posicionar, você precisa saber. A Bíblia deixa bem claro que doença é maldição. E maldição é a ausência de Deus. Se Deus está, tem bênção. E se tem bênção, você não deve ficar doente. Gálatas capítulo 3, 24. Vamos lá, a Bíblia. De modo que a lei se tornou nosso aio, o que nos conduz, o nosso apoio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados pela fé. Nós já somos justificados pela fé. Se somos justos pela fé, pelo que Jesus fez, aquilo que é consequência do pecado não tem mais espaço no nosso corpo mortal. No verso 13 também de Gálatas 3 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se doença é maldição, eu fui resgatado em Cristo Jesus da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que os gentios viesse a bênção. Oh, Jesus! Que para mim e para você, abençoado de Jeová, a bênção de Abraão viesse em Cristo Jesus. Você tem a bênção que Abraão tem. Tu não vê isso como uma responsabilidade, não. Se tu tem a bênção de Abraão, cadê os resultados? Onde estão os resultados? Meu irmão, a gente com a consciência que a bênção de Abraão está sobre nós, a gente vai fazer uma coisa, não vai fazer uma coisa de qualquer jeito. Quando eu entro naquele lugar ali para fechar aquele negócio, eu não chego de qualquer jeito, eu chego abençoado de Abraão. Eu chego com a mesma bênção que ele agia. Tem favor sobrenatural sobre a tua vida para fazer as coisas.
Você não vai de maneira mais natural, você sofreu um upgrade. Em Cristo Jesus você tem a bênção de Abraão. Agora, se a gente só tivesse a bênção de Abraão, a gente era o novo Israel. E não é somente isso, a gente tem a bênção de Abraão em Cristo Jesus, a fim que recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. A gente sofreu um upgrade, meu irmão. Você tem a bênção de Abraão, ou seja, você opera na mesma bênção que a aliança anterior. E você é a habitação do Espírito. A consciência do Espírito, ela precisa estar dentro de você. O pastor Humberto fala muito, um negócio que eu acho sensacional. Tudo bem você se achar um verme. O senso de humilhação e de humildade. Eu sou um vermezinho de Jeová. Né? Tudo bem. Desde que você entenda que você é um verme que tem um Deus morando dentro. Porque se você entende que tem Deus está morando dentro de você, aí você não é qualquer verme. Você é um verme special line. Totalmente. Você é diferenciado, meu irmão. Teve uma vez que eu estava indo com meu carrinho novo, bonito, não sei o quê. Aí parou um carro velho, eu não me lembro se era um Fiat Uno ou se era um Fusca, era alguma coisa assim, velho. Parou do lado, aí menino novo. Sabe como é que é, né? Não era nesse tempo que eu não sou mais novo, né? Mas naquele tempo era menino novo. Aí abriu o sinal, tem pra ganhar meu carro novo, um carro velho. Jesus. O cara foi-se embora, porque dentro daquele Fusquinha ou daquele Fiat, eu não sei, era um carro velho. O cara mudou o motor. Botou o motor turbinado ali dentro, um V6, alguma coisa. A aparência de fora não mudou nada, meu irmão, mas quando o bicho acelerou, o cara foi-se embora. A sua aparência pode não ter mudado nada, mas Deus mudou o motor. Se pisar no teu acelerador, meu irmão, tu vai voar. Olha na outra versão, verso 13, foi o que aconteceu com Cristo. Foi quando Cristo foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e ao mesmo tempo deu fim. Eu gosto dessa versão, porque acaba com toda a possibilidade de você achar que Deus trabalha com maldição para ensinar alguma coisa a alguém. Cristo se transformou em maldição e ao mesmo tempo deu fim à ação da maldição para aqueles que estão nele. Se você está em Cristo, maldição não tem acesso sobre a sua vida. Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem muita gente que é tudo tranquilo, gente tranquilo de ser liberto. Isso aí, a teoria da libertação é liberto. Eu vou até para o culto de libertação lá na minha igreja. Eita, Jesus! Parece mais uma sessão de descarrego, né? Aí vai para a libertação. Libertação, ninguém tem problema de libertação. E acha que foi liberto. Jesus libertou as cadeias. Meu Deus. Mas é tão difícil, pastor. O inferno está aqui ao redor. Está pegando. Tá. Tem crente que anda assim. Dizendo que ia influir as coisas, o mal. Não, ele te libertou. Ele te libertou e te transportou, bonitão. Você não está mais lá. Você não está mais lá. Mas tem gente que ainda não abriu os olhos para ver onde está. Abre o olho e vê que você agora está num reino. Você não está mais no império. Você está no reino do Filho, porque você foi transportado. Então dizer que esse negócio de ser crente é difícil, é para quem ainda não abriu os olhos. Abra os olhos para ver onde você está. Deixa o Espírito Santo começar a falar a respeito dessa nova realidade que opera em você. Vamos continuar.
O que Deus colocou sobre Jesus não deve estar sobre nós. Só em Isaías 53, do 4 a 11, Jesus foi posto sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, a nossa aflição, as nossas feridas, a nossa opressão. Ele foi traspassado, moído, castigado, pisado, desgarrado e desviado. Iniquidade foi posta sobre ele, humilhação foi posta sobre ele. Ele não abriu a boca, foi levado ao matador e cortado da terra dos viventes. Tudo isso que aconteceu sobre ele não pode mais estar sobre você, porque ele te substituiu. Então eu sou ousado o suficiente para dizer que você em Cristo não vai morrer. Por quê? Porque ele morreu a sua morte. E agora a gente não morre mais em consequência do pecado. Eu não vou morrer, meu irmão. Eu sou muito ousado de dizer isso. Mas pastor, e se acontecer alguma coisa, nem amanhã eu sou vier. Não é a minha palavra que está em jogo, é a palavra dele. Sabe por que a gente deixa de falar muito? Porque a gente pensa que é a nossa palavra que está em jogo. Eu não posso garantir que eu não vou morrer amanhã. Você não, mas ele sim. E se ele disse, é. Porque ele diz aqui também que ele não abriu a boca. Jesus não abriu a boca. Porque uma pessoa que é culpada não tem defesa. E se ele assumiu a minha e a sua culpa, ele não podia se defender. Agora, por que ele ficou calado? Para que a gente abra um pá de boca bem grande e dizer, não aceito. Ele foi calado, não como exemplo, e a gente deve ficar calado em frente à ofensa. Não, meu irmão, é para você falar, ei, não aceito. Tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Dinheiro não me para, finanças não é um impedimento. Eu vou cumprir o plano e o propósito de Deus para minha vida. Ele foi calado para você abrir a boca e falar. O que estava sobre ele não é para estar sobre nós. Agora o que é que a gente precisa ficar atento para não deixar a nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade manter o que ele conquistou. É minha responsabilidade manter o que Jesus me conquistou. Romanos capítulo 5, 20, mas onde o pecado abundou, a resposta celestial não é contra gota. Uma gota celestial, como a mulher falou para Jesus, as migalhas que caem da mesa me servem. Por quê? Não era o tempo. Veio para Israel e não era o tempo para ela, mas ela disse, a migalha que você tem me serve. E é verdade, se Deus resolvesse dar conta gota para a gente, uma gotinha para cada um, já resolvia a nossa parada. Mas Deus não responde ao inferno com conta gota. A resposta de Deus ao inferno sempre vai ser dupla honra. Sempre vem em abundância. Superabundou a graça. Deus não está dando gotinha de graça para a gente. Ele está superabundando. Existe balde de graça sendo derramado. Para quê? Para que influencie a minha vida e influencie a vida de vocês. Ele superabundou. A resposta celestial sempre vai ser maior do que a ofensiva do inferno. Sempre. A lei mostra o problema e oferece o quê? Cura. A graça traz a solução e oferece o quê? Tem diferença? Cura é uma proposta da velha aliança. A proposta de Deus hoje é imunidade celestial. Saúde divina. Mas, gente, independente de pandemia, independente de Covid e toda aquela polêmica que foi da vacina, a gente é muito confiante em vacina. A gente cresceu nisso aqui. E há de convir que poliomielite foi completamente extinta por causa de uma vacina. Então a gente é plenamente convicto que vacina natural resolve. Talvez, e eu concordo que existe uma discussão ampla sobre a do Covid, porque não deu tempo para testar, foi o teste.
né? Eu, como médico na linha de frente, eu fui um dos primeiros a ser testado mesmo de verdade. Foi logo a chinesa que me deram. Não foi nem para lá, eu não senti nada. Eu acho que aquilo me deram água. A China vendeu água para a gente. Mas enfim, a gente foi testado independente disso. Não estou falando disso. As vacinas testadas são comprovadas que funcionam. Ok? Você não vê mais paralisia infantil. Não é verdade? Por causa de vacina. Então a gente crê na vacina natural. Por que eu não creio na vacina celestial? Imunidade celestial é a proposta. Porque senão você se torna inefetivo. Como é que você vai numa pandemia sair pregando? Você vai ficar trancado de máscara, lavando todo mundo que chega com álcool. Chegou aí, álcool, vai, tira a roupa, joga pra lá. Parece que o vírus é um bichinho, né, que sai correndo assim, vou pegar você. É um gremlin. Referências todas antigas, a minha. Parece que é um bichinho andando que vai correr, que vai pular em cima de você. Tá vindo da rua, meu Deus. Não é? Você fica inefetivo se você não entende imunidade celestial. E se Deus disser, entra ali naquele hospital. Ei. Entra ali e vai pregar. Vai impor as mãos. Não, Senhor, eu até chego perto, mas tocar. A lei entendia sobre isso. E a lei dizia que aquele que tinha lepra não toca, porque senão você fica impuro. Por quê? Ele sabia o poder da lepra de contaminar. E separava todo mundo. Mas Jesus veio para derrubar essa história. E quando alguém tocava no leproso, ficava impuro, Jesus tocou no leproso. E purificou ele. Esse é o nosso padrão. A gente funciona nesse padrão agora de atuação. Quem a gente vai tocar, a gente vai purificar. Por quê? Porque o padrão é divino. Eu tenho imunidade celestial. A proposta para nós é andar em saúde divina. Deus não conquistou em Cristo Jesus cura para a gente. Deus conquistou para a gente saúde. Cura é uma consequência. Se a proposta é saúde, cura é uma consequência. Mas cura não é aquele negócio que eu vou ficar perseguindo a minha vida. Ai, se Jesus quiser, Ele me cura. Se for do propósito de Deus, Ele me cura. Cura é algo que Ele já fez. Existe um lugar em Deus que você já é curado. Completamente sarado. Vamos lá, vamos entender um pouco mais. Só lembrando aqui, gente, tudo que eu estou falando você já sabe. Não falei nenhuma novidade para você agora. Todas essas pecinhas estão em você. É por isso que eu não preciso explicar com 200 ou 300 textos bíblicos. Porque quando eu já lanço, você já está na linha comigo, ok? O que é que a gente está fazendo? As peças de Lego estão todas em você. Eu estou só montando uma coisinha diferente. Amém? Então a gente está fazendo uma montagem que vai nos dar base para aquilo que a gente vai aprender, ok? Então tudo que eu estou falando já está em você, em algum lugar dentro de você. Você já ouviu, ok? E a gente vai montar esse Lego de uma maneirazinha diferente. Para isso eu preciso desse conceito também. O homem natural. A Bíblia fala sobre o homem natural. Ele diz assim, alguém, em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14. Alguém que vive em um nível inteiramente humano, rejeita as revelações do Espírito de Deus, pois elas não fazem sentido para ele. Ele não consegue entender as revelações do Espírito, porque elas só são descobertas pela iluminação do Espírito. E essa versão, a TPT, quando aparecer, é a The Passion Translation. Oh my God, show, a The Passion. Eu me apaixonei, só tem em inglês. Se vira no chat CPT para ficar traduzindo lá, que ele lhe ajuda. Mas enfim, está aqui, ó. Isso está falando para crente, dentro de igreja, que não consegue entender Deus. Porque Deus só é entendido pelo Espírito. Sem Espírito, você não consegue entender o que Deus está fazendo, como Ele está se movendo e o que Ele pretende fazer. Sem o Espírito Santo,
Você não consegue. Meu irmão, se a gente conseguisse desenrolar o rolo sozinho, se fosse só técnica e conhecimento, Deus não mandava o Espírito Santo morar dentro da gente. Significa que a gente precisa criar dependência com o Espírito Santo. E se você não cria dependência com o Espírito Santo, você não está habilitado para compreender qual é o seu próximo passo que você tem que dar, porque você vai fazer um passo errado. Então a dependência com o Espírito Santo, ela deve ser real. Deve ser no momento que você acorda. Santo Espírito, você ouviu a voz dele antes de sair da cama? Porque se ele não falar, meu irmão, não saia. Não é dizer, Espírito Santo, eu posso descer. Não, é só escutar o assobio para ele estar lá. Eu tenho um assobio que eu faço com os meninos. Eu falo. Aí aparecem os 3. Aí eu já faço de maneira aleatória, porque o primeiro que aparecer eu peço. Entendeu? Porque se eu chamar um nome eu posso ficar gritando, Sofia, 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 Sofia. E eu gosto quando eu chamo um e eu quero falar com o outro, né? Aí eu chego, Eduardo, chama ali Sofia. Aí onde ele está, da maneira que ele está, ele vai, Sofia! Eu disse, filho, gritar eu consigo. Não faz isso. Mas enfim, eu tenho um assobiozinho de chamada. Você deve ter intimidade com o Espírito Santo para reconhecer. Não que você vai assobiar para o Espírito Santo, pelo amor de Deus, isso deve ser de alguma maneira pecado. Mas enfim, ele assobiar e você reconhecer o assobio dele. Não é, Espírito Santo eu posso descer, Espírito Santo você está aqui comigo. Não é essa besteira. Desculpa, gente, eu falei besteira. Quem crê nisso, me perdoe, gente. Continue fazendo. Não é esse exagero. Ficou melhor, né? Espírito Santo, senta aqui. Senta nessa cadeira não, que é a cadeira do Espírito Santo. A gente sabe que tem uma doutrina assim, né? Deixa quieto. É um exagero. Fica à vontade se você quer fazer. Me perdoe pela palavra maldita que eu disse aqui no negócio. Mas vai lá. Não é isso não, meu irmão. É de você saber que o Espírito Santo está com você naquilo ali. Conhecer que ele está ali com aquele negócio fazendo junto com você. Porque se ele não tiver, provavelmente não era para você estar fazendo. Se o Espírito Santo não estiver ali acompanhando naquilo ali, provavelmente você não deveria estar ali. Então essa liga com o Espírito Santo não é uma liga que acontece do nada. Você já, quando criança pequena lá em Barbacena, eu sou de Campina Grande, você sabe disso, né? Eu estou em Recife, mas eu sou campinense, nascido e criado, até os 18 anos eu vivi aqui. Meu Edgley é do Edgley mesmo, que está aqui, assim, alguns conhecem, né? Esse mesmo. Ele é meu pai. 89 anos, a gente foi jantar, estava jantando no sábado. Duro, vai estar duro, mais duro do que eu. Em ordem, todo em ordem. Então a gente, aqui de Campina, daqui no interior, no meu tempo, na minha época, tinha muito de receber visita em casa. E mamãe tinha uma história de não deixar a visita só. E de vez em quando ela pedia para a gente ficar com a visita. Mas um ser humano que eu nunca vi na minha vida. Você botar um guri pequeno com um ser humano que nunca viu a vida para fazer sala, e tem que fazer bem feita, porque ela vai perguntar se ficou bem feita, e você depois tem que responder à mãe. Meu medo era dela, né? Não tinha nem, tô nem aí para visita. Eu tô com medo de mamãe. Aí você chegar lá para ficar, aí, vem cá, fica aí com a visita aí que eu vou pegar um negócio lá dentro. Tá. Quente, né? Quer água? Se ela dissesse que queria água, era a solução. Era 15 minutos pegando essa água, porque eu ia achar uma bandeja, relavar o copo. Era 15 minutos de constrangimento jogado fora. E se mamãe aparecesse, estou pegando água para visita. Simples assim. Aí a visita disse, quero não, eu. Menino, vou ter assim, já, o seu mãe! Ia-se embora. Agora, se a visita é recorrente, e o pedido é recorrente de ficar com a visita enquanto ela vai ali dentro, eventualmente, numa dessa daí, dizer, Flamengo empatou. Foi mesmo, o Flamengo empatou. Oxe, tu gosta do Flamengo? Gosto. Gabigol é meu... Eita, tu gosta de Gabigol também, aquele cabelinho assim, negócio. Você começa... pela forçada de estar perto, a achar afinidades. E antes, como era esquisito, agora tem assunto.
E vai chegar o tempo que você vai dizer, mamãe, fulano não vem não. Poxa, por que é que tu quer fulano? Não, porque o Flamengo jogou, a gente pensou, tem que trocar aquele técnico. Você começa a criar afinidades. A mesma coisa é o relacionamento com o Espírito Santo. Quando você começa, pode ser esquisito. Você pode ficar ali, né? Quente, né, Espírito Santo? Mas de repente, afinidades começam a aparecer. E aquele lugar que você ia forçado porque você quer crescer em Deus, começa a virar um playground. E aqueles momentos de oração que antes 10 minutos era sofrido, 1 hora passa rápido. Porque você tem afinidade. E o desejo do próximo encontro começa a ser real para você. Meu irmão, o desejo do próximo encontro. O desejo do próximo tempo que você vai ter com o Espírito Santo, só você e Ele. Isso deve de alguma maneira arder dentro da gente. Isso a gente não pode perder isso de vista. É perigoso, meu irmão, você se dizer ministro se você não tem relacionamento com o dono do ministério. É perigoso você andar nessa jornada desafiando as trevas e o inferno sem a cobertura de Deus. Porque não importa o local, importa com quem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não importa o lugar, importa com quem. E você precisa estar consciente da presença do Espírito Santo. Se existe um conselho que eu posso te dar nessa noite, nessas 2 noites, tenha intimidade com o Espírito Santo. Que isso seja real na sua vida. Que isso seja real em você e não apenas utopia, história bonitinha. Mas comigo eu não tenho esse chamado para ter intimidade. Isso é coisa de profeta, não. Não pensa que escutar a voz do Senhor é para profeta, não. Você pode ser mestrão do mestrão da vírgula. Sabe aquele mestre da vírgula? No original, essa vírgula não estava aqui. Quando você tira essa vírgula... Sabe esse mestrão? Sabe? Era que Pedro agiu na unção de mestre. Pedro estava na unção de mestre, falando para quem? Para Cornélio, contando a história de Jesus. Não, Jesus, aconteceu isso. E no meio da explicação de Pedro, o Espírito Santo desceu sobre todos. Você sabe o que é um bom mestre? É aquele que manifesta os dons sem impor a mão. É aquele que vai ensinar sobre cura e de repente, no meio daquele ensino maravilhoso, um grito no meio. Ai, o que foi? Tô andando! E sai correndo e acaba a tua explicação completa. Porque os dons atuando em meio ao seu chamado. Meu irmão, intimidade com o Espírito Santo é para todos nós. Tenha intimidade com o Espírito. Mas se você é inteiramente humano, você não consegue perceber Deus. Você não consegue entender o que Deus está fazendo. Você não consegue entender o que Deus quer. Porque só se entende pelo Espírito. Isso é um homem natural. Gênesis capítulo 3, no verso 14. Olha só. Deus falando para a serpente. Deus dizendo para a serpente. O que você fez traz grandes consequências. Eu trago uma tradução melhor do que essa daí. Eu trago no paraibês. Dançou, playboy? Deus falando para a serpente, dançou. Você já percebeu que, tudo bem, a serpente vai alguns acham que a serpente tinha pata e dessa vez perdeu as patas e começou a andar se contorcendo. Pode até ser, isso a gente vai entender lá quando encontrar Jesus. É uma das perguntas que eu vou fazer. A serpente tinha pata e a bichinha não tem mais. Se contorcer, tudo bem, mas comer pó da terra. Tu nunca estranhou, não? Porque serpente não come pó da terra, ela come bicho. Quem come pó é minhoca. A não ser que a Bíblia errou e disse que era uma minhoca e não era, mas não é uma serpente. Porque ele fala para o animal que se deixou ser usado. E a outra ele fala para o diabo. E ele está dizendo, diabo, dançou, playboy. O que tu fez traz consequência para você também. Porque o diabo queria dar a rasteira no homem, fazer ele cair e cair fora. Mas Deus diz, olha, o que você fez e a escolha dele criou uma conexão sua com o homem. E é por isso que ele nos odeia.
Ele nos odeia, ele odeia porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. E o Satanás era que louvava a Deus. E agora ele odeia porque a gente é o que ele queria ser. Não, pode ser. Mas o que ele mais odeia é a conexão que ele tem conosco. Consumir o pó que o homem foi feito. O diabo depende da nossa carnalidade para ele ter força. Se você não é carnal, ele não tem força, ele não tem alimentação. Agora, se você é carnal, ele fica forte. Essa conexão com o homem criou uma dependência. Ele tem força de atuação agora pela carnalidade. É por isso que ele quer que as coisas se degenerem tudo aí, porque ele vai ter mais força. E por isso que sempre todo homem que é carnal se degenera na carnalidade, porque quanto mais carnal, mais força ele tem. Agora você crente, sendo carnal, você está dando autoridade ao diabo para ele cirandar na sua vida. E ser carnal às vezes vem disfarçado. Eu estava entrando uma vez no bloco cirúrgico, estava entrando para operar. E para entrar no bloco cirúrgico a gente tem que trocar aquela roupa, tem uma antessala, e a gente fica, e estava ali na antessala pedindo aquela roupa que chama de pijama cirúrgico, mas é uma roupa verde horrorosa. Né? Aí a gente estava esperando aquela roupa e vinha uma irmã. Sabe aquela irmã que você olha e diz, é irmã? Ela vinha de verde, de máscara, de touca, mas você olha assim e diz, irmã. Sabe? Que a gente espera, todo mundo usa calça lá, mas ela tá assim, se ela tiver no coberta com alguma coisa assim, você espera ela sair com aquela saia, aquela saia de bloco cirúrgico, só que saia. A gente, porque é irmã, sabe? Simpática, sempre muito alegre, sempre muito animada. E eu tava com um colega que é muito tirador de onda, e aí todo mundo é acostumado. E ela veio rindo ali naquele negócio de entregar a roupa. Aí esse meu colega olhou para ela. Eita, irmã, o dízimo do domingo foi bom, né? Que você tá alegre. Tirando onda, a gente já é acostumado. Para resolver o meu problema e o meu dilema interno. Eu era muito dividido com esse negócio de ainda trabalhar no secular. E eu achava que eu não sou do tempo integral. Eu queria tanto viver o tempo integral no Senhor, né? Isso foi, caramba, ali nos anos 2000 a 2010, foi uma coisa que me perseguia muito, bastante, porque eu tenho que deixar a medicina, eu tenho que partir para o tempo integral, mas não chegava esse tempo, essa porta não se abriu, nunca se abriu, não se abriu até hoje, eu ainda estou aqui. E eu ficava muito dividido, porque não era tempo integral, mas Deus um dia falou comigo e ele disse, você é integralmente meu? Sou. No hospital você é meu? Sou. Em casa você é meu? Sou. No ministério você é meu? Sou. Então você é integral. Eu resolvi minha parada do integral, desde então eu estou satisfeito demais. E é engraçado que isso meio que me persegue, isso me acompanha, porque no hospital não me chama de doutor, quem me conhece me chama de pastor. Né? Todo mundo me chama, o pastor resolve, o pastor faz. Alguns tirando onda, outros até respeitando mesmo, sincero. Porque aqueles que tiram onda, quando o bicho pega, ele te chama no cantinho e diz, rapaz, eu fui descoberto com a doença, ora comigo aqui. Eu oro. E a gente estava entrando lá, e lá vinha ela dizendo assim, aí quando ele falou, o dízimo da igreja foi bom, né, irmã? Ela disse, doutor fulano. Eu resguardei a identidade do indivíduo. Doutor fulano, o senhor é uma bênção. Vindo assim, entregar um negócio. Aí ele fechou a cara na hora e disse, não diga isso não. Eu olhei assim, porque aquela reação foi mais forte, meio que saiu. Se ele está brincando, ele levou a brincadeira à enésima potência. Ele disse, não diga isso não. E eu já levantei assim para defender a irmã. Vocês, e me colocou na parada, vocês crentes, me apontando assim para os dois negócios, quer falar o que não pode falar e chama de bênção. Aí eu vi, só para finalizar, eu disse, verdade. Não é não? A gente quer falar que não é uma bênção, mas a gente libera carnalidade às vezes com palavras abençoadas. A gente no trânsito abaixa assim, não pode falar o palavrão e diz, eita, abençoado! Você não diz, esse aí é um animalzinho que caiu da arca de Noé. Você xinga e é carnal com palavra crente. E se você for carnal em qualquer área na sua vida, você abre espaço para que o Satanás tenha força na sua vida.